Olá, bem-vindo você a Notícias do Momento, edição internacional aqui com vocês. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos direto aos nossos vídeos de hoje, sem delongas. É que você tem um resumão, não precisa mais procurar por aí. Vamos lá, nossa edição internacional, que está cheio de notícias incríveis. Aqui no nosso cartaz de hoje, notícias do momento internacional, e tem o nacional que vai sair daqui a pouquinho também, os vídeos de sempre, música e oração todos os dias. Tudo que vemos é um filme, a estratégia bizarra da aliança para despertar os adormecidos, né? Vemos, o start foi dado, esse sai amanhã de manhã, esse foi só o início, né? Também vamos falar sobre os aviões que foram utilizados na captura do MAD, né? Muitos aviões legais, a gente vai combinar sobre isso. Entre no nosso Telegram oficial, que tem 39 mil pessoas, nas redes sociais e no Despertos da Era de Aquário. Tivemos a live hoje às 13 horas. Notícias, agora vamos para notícias, né, internacionais, agora nesse momento. A gente fala um pouquinho sobre as notícias do momento, o que está acontecendo aí no cenário internacional, aqui para vocês, né? Então, produção, largando o nosso vídeo. Delcy Rodrigues troca comando da segurança e economia após anúncio do Trump sobre petróleo. A presidente interina anuncia mudanças estratégicas no alto escalão em meio à pressão dos Estados Unidos e disputa sobre o acordo petrolífero. Loirão também anuncia que a VZ comprará somente produtos feitos nos Estados Unidos com dinheiro do petróleo, né? Então, parece que a Venezuela comprará somente produtos feitos nos Estados Unidos com não pode comprar mais da Xi. O Trump disse que quem tiver encomendado, né, incomodado com a detenção do MAD, é para ir lá buscar ele. Alguém avisa o pessoal do MST que o Loran está esperando eles por lá, né? Loran disse que os Estados Unidos seguem no comando da VZ e prevê extrair petróleo por vários anos. Sim, estão falando que vão continuar com o petróleo, com certeza, aí, tá? A investida do Loirão na VZ tende a impulsionar nova dinâmica de petróleo na América Latina. A operação para capturar MAD e assumir o controle das reservas de petróleo tende a impulsionar a dinâmica de óleo e gás. E o petróleo da VZ tem custo de produção menor que gás de xisto, mas o mercado é mais limitado, diz ele. O interesse americano está, sim, no acesso às reservas com custo de produção mais baixo que do xisto, que é feito nos Estados Unidos, né? Então, pois é, em menos de uma semana, Estados Unidos vai abrir uma embaixada em Caracas. O secretário de Estado viajará para a VZ para verificar a libertação de detentos políticos que lá estão. E o MAD corre risco de pena perpétua. O cenário provável é detenção perpétua para ele. Ou como a gente tinha falado já, né, que ele irá para a cadeira que é elétrica, ou algo parecido, aí não deve se escapar de algo dessa maneira aí, né? A VZ está a cooperar ativamente com os Estados Unidos em planos para exportar 30 a 50 milhões de barris de petróleo sancionado. Essa notícia é muito importante. Sem o petróleo venezuelano, o regime cubano vai entrar em colapso em questão de semanas. Então, Estados Unidos corta os petróleos que mantinha vivo o regime do Castro. E Washington deixa a cidade, né, sem seu principal respaldo estrutural, que é Cuba, utilizando o petróleo que vinha da Venezuela, né? E o Reino Unido também deu apoio aos Estados Unidos na apreensão de petroleiro de bandeira russa. A operação no Atlântico Norte teve atuação militar britânica e foco em sanções. Eles falam, informações que eu recebi agora também, né, que são confirmadas, que esse petroleiro tinha armamento junto ali, não era só petróleo, tinha armamento. E esse petroleiro teria sido vistoriado pelos Estados Unidos que estavam ali, e de fato eles apreenderam parte do equipamento, outra que estava indo ali levianamente para ser dirigido para um lado ou outro, né? A gente vê aqui as aeronaves C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos pousando em aeroportos. Aqui, isso aqui na questão britânica, né? Reino Unido, eles pousam ali para reabastecer as bases, fazer uma série de coisas. Então, eles estão atuando fortemente ali no Atlântico, né, no Reino Unido. Autoridades da VZ estão em negociações para exportar petróleo para os Estados Unidos, segundo a Reuters, como nós falamos, né? E a Venezuela, sob Maduro, enviou ouro no valor de 5 bilhões para a Suíça. Então,
esse ouro foi apreendido já, e o Mado teria 103 toneladas em ouro como reserva pessoal na Suíça, reserva só pessoal, 113 toneladas de ouro de reserva pessoal na Suíça, veja só, né? Que loucura, a Suíça está com todo o ouro lá do MAD. A Folha de São Paulo diz... A Folha de São Paulo estuda comprar o controle da Odebrecht em campos de petróleo da Venezuela. Né? A Marca Capital estuda comprar. Na Folha de São Paulo noticiou, evidente. Né? E a companhia sueca, que se chama Marca Capital, detém 60% da Novo Nor em campos de exploração lá da Venezuela. E com o MAD no poder, a VZ enviou ouro no valor de 5,2 bilhões à Suíça e pelo menos 113 toneladas métricas do metal foram transferidas do Banco Central da VZ para o país entre 2013 e 2016, desde a época do Chaves ainda, né? E esse ouro está lá dando respaldo àquilo, mas esse ouro tem que ser devolvido, repatriado, porque é um ouro que foi surrupiado da sua população. Né? E a operação americana anuncia a apreensão de outro navio, o MT Sofia. A apreensão de outro navio, MT Sofia. Então, eles estão fazendo isso, né? Estão apreendendo os navios e fazendo toda essa confusão. E Machado assegura que sua coalizão deve liderar a VZ, a Corina Machado, né? Após a captura do MAD, já que a presidente interina não quer passar o poder para Maria Corina e para o Edmundo Gonzalez. Estados Unidos anuncia um plano de transição em 3 fases para a VZ. Estratégia prevê estabilização, recuperação econômica e transição democrática. E Milei diz que Loirão está redesenhando a ordem mundial. De fato, ele está redesenhando ali. E também conversa de Loirão e o Petro, conversa por telefone após troca de farpas e ameaças. Então, parece que eles estão conversando, o Gustavo Petro, com o Trump, né? Então isso parece, né? Parece que vai dar negociação aí. E após telefonema, Trump e Petro confirmam encontro na Casa Branca. Não sei como é que é isso, né? Mas eles vão fazer esse encontro aí, tá? A administração do presidente norte-americano comunica à presidente interina da VZ, Delcy Rodrigues, que deverá finalizar suas relações com a China, Rússia, Irã e Cuba, segundo funcionários da cadeia ABC. E Diosdado Cabejo vai fazer companhia para o MAD. A gente sabe que o Diosdado está sendo procurado, ou já foi pego, não sabemos, né? E vai para lá também, com certeza, pegar um bom chilindró, né? E Diosdado Cabejo lava dinheiro proveniente de corrupção em empresas sediadas em Madrid, em nome de seus primos, né? Então, uma parte disso é empresa que estão lavando dinheiro e colocando lá na Europa também, né? Bom, a Delcy sustentou o sistema de Cuba durante anos graças ao petróleo venezuelano. Esse fluxo foi estrutural, ficou praticamente cortado após os Estados Unidos e a queda do aparato petrolífero venezuelano. Em 2025, os envios caíram a níveis insuficientes para evitar apagões generalizados. O petróleo da VZ não era apenas um suprimento comercial, mas um pilar político e econômico do regime cubano. As tentativas de substituí-los com envios da Rússia não compensam a perda. Pela primeira vez desde 2000, a ilha fica sem respaldo energético estável. Então, há muitos apagões em Cuba, isso vai enfraquecer também o seu regime de lá. O governo de Pedro Sánchez ofereceu a Delcy fazer o que for necessário para que os Estados Unidos não detivessem o Pojo Carvajal, e não se conhece os vínculos da ditadura, né? Pedro Sánchez também ofereceu. Então há certas negociações aí entre os países latino-americanos e também da Europa. Estados Unidos oferece uma recompensa de 25 milhões pela captura de Diosdado Cabejo, né? Oferece, e essa é a mesma cifra que pesava sobre Bin Laden. Então, eles estão querendo a todo custo pegar esse Cabejo aí que está foragido, né? E com medo de fiscalização do Exército, venezuelanos cruzam a pé a fronteira com o Brasil após crise do país. Motoristas que fazem o transporte irregular evitam se aproximar do posto migratório brasileiro por medo de fiscalização. Aí eles têm que apresentar
né, levar nas costas, muitas vezes, né? Então, muita gente está fugindo aqui para o Brasil, entrando na região de Pacaraima, né? O governo informou o Delcy que está monitorando o Pojo Carvajal quando os Estados Unidos exigiram sua detenção e extradição. Aí ele fugiu, mas agora está sendo vigiado e se ofereceu para cooperar nessa situação, diz o jornal espanhol, né? Então, o Pojo Carvajal já entregou todo mundo, mas eles querem agora o outro companheiro dele, que é esse Cabejo aqui, né? E esse está fugindo. Bom, aqui consolida-se a transição na Venezuela. Eles anunciam mudanças ordenadas por Trump. Novo Código Penal ou Código Econômico do Comércio, Código de Democracia, Código Civil e novo Código Eleitoral. Então, os governos dos Rodrigues, na AVZ, anunciam uma série de reformas que confirmam a transição para um novo regime, incluindo uma nova lei eleitoral, né? E a Delcy Rodrigues está como presidente interino e parece que está cooperando com os Estados Unidos, né? Então, mais cidadãos são detidos por apoiarem uma operação de extração da Força Delta que terminou com a captura do MAD. Então, a Força Delta está ainda em território americano. E a oposição da VZ relata que armas entregues às milícias, os chamados coletivos, né, atingiram as 1.800 armas nas últimas 24 horas. E apesar da narrativa de reforma, a nova liderança na VZ está abrindo seus arsenais para armar as suas milícias. O pessoal está com artefatos aí que, né, pode ser usados contra o próprio novo regime que está acontecendo. Tá? Bom, quanto a Irã, o Irã deve anunciar o Conselho da Paz de Gaza na próxima semana, que vai supervisionar a governança e a reconstrução. Então, parece que estão, na faixa de Gaza, estão negociando lá, né? O próprio Netanyahu disse que temos um grande amigo na América e também que é o presidente americano. Então, eles são amigos até o momento, né? Estados Unidos estão se afastando de seus aliados e se libertando do direito internacional, diz Macron. Então, aqui também diz os Estados Unidos retiram-se do Fundo Climático Verde. O secretário de Tesouro chama de uma organização radical. Eles estão saindo porque é mentira esse Fundo Verde. Isso não é Fundo Verde nenhum. É apenas um sugador de dinheiro, né? Sugador. A Xi hackeia os sistemas do e-mail de vários comitês do Congresso americano. Aqui, mas essa mulher transgênero chama todos que apoiam a gente do ICE, né, em Minneapolis de nazis, né? E não adianta chorar, já acabou para eles. Aqui também diz que o ICE, que é o Departamento de Imigração, precisa sair na cidade dela, que estão cometendo atos contra cidadãos em Minnesota. Não é atos, eles estão limpando, tirando os bandidos de lá, né? É isso que está acontecendo. Então, parece que muitos locais têm possibilidade de conflito civil e tal, e não está sendo muito fácil não administrar as cidades americanas agora, né? Então, a ICE, que é o Departamento de Imigração, diz que os agentes foram forçados a agir porque acreditavam que ela estava prestes a atropelá-los, né? Democratas estão dizendo que ela não representa um perigo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, tiroteio de bandeira falsa que estão fazendo, é novo momento do George Floyd, né? Estão querendo armar uma confusão, né? Pois é, então, ele fala assim, se você se meter com os agentes do ICE, você vai observar o inferno, diz o presidente americano, né? Ou seja, não se meta com a Guarda Nacional. Estados Unidos afirma que tomou o controle do petroleiro russo no Atlântico. As forças especiais estão tentando abordar o petroleiro Marineira de bandeira russa no Atlântico, né? Então, tentaram abordar com helicóptero e tal, né? E tá aí. Aquele que eu falei que tinha armas, né? O vídeo mostrando o navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos emparelhando com o petroleiro Marineira, tá? Que é russo. Então, e aqui Madi e esposa foram feridos durante ataque dos Estados Unidos, diz ministro. E também diz Suíça congela bens ligados a Madi após detenção nos Estados Unidos, tá? E o Petro arregou. Colômbia recua e diz que vai cooperar com os Estados Unidos. Então, se ela recuar e vai cooperar, está tudo certo, né? Então, se cooperar, maravilha. Se não cooperar, já sabe
que vai ter a sua dancinha aí, né? Vemos também que navios Estados Unidos continuam se mobilizando, estão muito fortes ali no Caribe, né? Os navios americanos, helicópteros, esse aqui é o Iwo Jima, um porta-aviões, eles continuam mandando efetivo ali para aquela região. E também vemos uma tensão no Irã muito grande. Os Estados Unidos faz transferência de material bélico para Israel e diversos pontos da Europa. Estão fazendo grandes movimentações, levando para Israel e especialmente para a Grã-Bretanha, para depois distribuir lá, né? Então, aqui também, Loirão retira os Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais, ou seja, saiu do Acordo de Paris e deixou já a OMS em 2025, ou seja, essas organizações estão falindo, né? Não tem mais força, não tem mais dinheiro, né? Aqui vemos que saiu agora uma reportagem do Eat Real Food. O Trump mudou a pirâmide nutricional e agora eles recomendam comer mais carne. O governo Loirão revolucionou a pirâmide alimentar, priorizando a proteína animal e propondo o consumo diário de carne vermelha, na maior mudança na política alimentar dos Estados Unidos em décadas, né? Então ele diz mais carne e menos doces. Estados Unidos mudam essa pirâmide, então aqui a gente vê aqui no topo lá da pirâmide, aqui ó, cereais e farinhas, menos quantidade, frutas, legumes, tudo que é natural, né? Tudo que é processado ficou para trás. Então veja aqui salmão, carne, queijo, leite, ovos, azeite de oliva, frutas, verduras, legumes e carne. Por que não carne mesmo, né? Porque carne ainda tem todos os ingredientes. Então aquela agenda vegana de substituir tudo por farinhas e coisa, estava, de fato, consumindo com a saúde das pessoas que fazem isso. Então, eat real food, come comida de verdade. Então, o que é comida de verdade? É carne, é frango, é guisado, é salmão, cenouras, azeite de oliva, frutas, legumes, aqui sardinhas, né, camarão, nozes, manteiga de leite, leite de verdade, uvas, bananas, né, e grãos menos, porque o grão só engorda, né, e traz uma série de problemas. O ser humano ele tem que comer coisas que vêm da natureza e não processados. Né? Tudo que é processado, farinhas e coisas, é processado, né? Então a gente tem que comer aquilo que vem de fato da natureza, e vai mudar muito a visão de muitas pessoas isso aí, tá? Então, vamos lá, continuando com esse assunto do petroleiro, né, que a gente fala, vamos ver se ele vai entrar mesmo no petroleiro ou não. Os Estados Unidos buscam apreender navio petroleiro ligado à VZ após perseguição de semanas, tá? Então, mais essa também, onde que... Aqui mais a história do George Floyd, né? Tem uma história do George Floyd que é uma bandeira falsa que criaram, então eu não vou comentar muito sobre isso, mas deixa assim, tá? Comitê da Câmara intimidará o investidor bilionário na investigação de apps. Esse aqui outro também que estava ligado à ilha de apps, né? Olha aí, mais um aparecendo, né? Jornal O Estadão, Japão pede que X suspenda controle sobre exportação que pode afetar elementos de terras raras. E aqui, Diário do Brasil, Rússia envia submarino para escoltar petroleiro perseguido pelos Estados Unidos. E vai dar galho, aí parece que esse petroleiro tem armas lá dentro, né? Essa é a questão. Berlim condena a violência excessiva contra os manifestantes no Irã. Falar em Berlim também, nós sabemos que Berlim ficou às escuras por vários dias ali. Berlim, a Alemanha toda ficou com um blackout muito generalizado nos últimos tempos e parece que agora normalizou, mas eles não estão totalmente seguros ainda quanto à questão energética, né? Vamos lá, então. O presidente da França se escondeu em um bunker. Milhares de patriotas invadem a Assembleia Nacional. Eles querem a saída da União Europeia e fim de todas as agendas destrutivas que estão destruindo o país. Olha que beleza, o povo se reunindo, né, e exigindo mudanças. Bom, aqui também, as redes iranianas foram completamente cortadas da internet global, bloqueando todos os utilizadores móveis iranianos. Então, eles estão fazendo também um bloqueio de celular no Irã, um blackout lá, né? Bom, manifestantes bloqueiam estradas na Bolívia contra plano econômico do governo, que eliminou subsídios aos combustíveis, tá? Pelo presidente Rodrigo Paz.
A Bayer processa a Pfizer e outras mais devido à tecnologia de mRNA utilizada em VAs contra o bichinho. Olha aí, tá aparecendo, né? Então, te contar, as ações da Bayer subiram após o apoio do governo na disputa judicial sobre o glifosato. Aí também a gente vai ver coisas incríveis acontecendo aí nos últimos tempos. Então, gente, o que eu posso dizer para, assim, parte internacional, o mundo todo está pegando fogo, como a gente fala, né? Está pegando fogo, mas isso é necessário expor todo o mal para que as pessoas acordem. Então, você assista aqui o nosso noticiário, Diário do Notícias do Momento, você vai ficar sabendo de todas as informações, e a gente vai falar agora do nosso capitão, que está também numa situação bastante delicada. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no Noticiário Nacional, que vai vir em seguida. A gente vai deixar o link aqui, tá? Então, um beijo até daqui a pouquinho, né? Fiquem firmes aí, porque Deus está no comando. E aí... vídeo, tchau.